Então, teremos mais uma estrelinha na bandeira nacional? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que tem por objetivo a criação da 28ª Unidade Federativa do Brasil, um estado que nasceria da divisão do atual Estado do Pará e que receberia o nome de Tapajós. Tal projeto se encontra atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde já possui o parecer favorável de seu relator, o senador Plínio Valério, do vizinho estado do Amazonas. Embora a tramitação tenha sido interrompida por um pedido de vistas feito pelo senador Jader Barbalho, que, nada surpreendente, é pai do atual governador do Pará, a expectativa é de que a medida seja votada no plenário do Senado nas próximas semanas. Sendo aprovado no Senado e, posteriormente, na Câmara dos Deputados, será realizada, como previsto, uma consulta pública à população paraense, na forma de um plebiscito, a ser realizado, possivelmente, nas eleições federais do próximo ano. Caso a população vote majoritariamente pela divisão do Pará e pela criação do Estado de Tapajós, o Congresso Nacional precisará legislar a questão por meio de novas leis complementares, a serem redigidas e votadas em tempo oportuno. Um ouvinte mais atento pode pensar neste momento: horas, mas não foi realizado um plebiscito com essa mesma intenção alguns anos atrás? De fato, no ano de 2011, a população paraense foi submetida a outra consulta popular, na forma de um plebiscito, com a diferença, porém, de que naquela oportunidade, a intenção dos legisladores era dividir o Pará em 3 estados, um dos quais manteria o atual nome, sendo que os outros 2 se chamariam Tapajós e Carajás. Naquela oportunidade, a população paraense rejeitou a divisão do estado, num resultado que teve o apoio de 2/3 dos votantes. Bom, se 10 anos atrás o povo do Pará rejeitou a divisão de seu estado em unidades menores, por que, justo agora, volta ao debate político a possibilidade de se realizar um novo referendo com uma proposta bastante parecida? A resposta para isso, caro ouvinte, é bastante simples. É assim que funciona a democracia. Em algumas oportunidades, a classe política opta por simplesmente rejeitar a opinião do público votante, como aconteceu na ocasião do referendo do desarmamento em 2005. Em outras oportunidades, porém, os políticos preferem, isso sim, realizar sucessivas votações sobre os mesmos temas, até que um resultado favorável seja obtido. É possível que estejamos vendo justamente essa segunda possibilidade sendo colocada em prática, com diversos atores políticos interessados no desmembramento do Estado do Pará se movimentando para que uma nova consulta pública seja realizada. Na prática, porém, o que mudaria com a criação de um novo Estado no norte do país? O que isso representaria para o povo paraense e também para todos os brasileiros? Não é segredo para ninguém que o sistema federativo brasileiro é quase uma farsa, uma vez que os estados possuem pouca autonomia em relação ao governo federal, algo muito diferente da forma como se dá o federalismo nos Estados Unidos, por exemplo. Dessa forma, a tendência é que existam poucas diferenças práticas entre um possível estado de Tapajós e o atual Pará, especialmente em assuntos relevantes como tributação e regulamentações burocráticas. Por outro lado, é fato também que a criação de uma nova subdivisão administrativa traz consigo a necessidade de se criar uma nova casta de funcionários públicos para ocuparem as secretarias, fóruns, tribunais, estruturas diversas e autarquias do Estado nascente. E, ao contrário do que uma mente ingênua possa imaginar, a divisão do Pará em 2 estados subsequentes não significará apenas uma divisão do atual quadro de funcionários públicos. A tendência é que esse número aumente, e de forma considerável, fazendo com que o somatório dos quadros públicos dos 2 estados seja muito superior à quantidade atual de funcionários públicos ligados ao estado do Pará. Afinal de contas, teríamos 2 governadores ao
invés de um, cada qual com seu próprio gabinete, cercado de secretários bem remunerados que poderão, à sua maneira, indicar seus assessores e demais subordinados. Teríamos também duas assembleias legislativas, que juntas somariam mais deputados do que a atual Assembleia Legislativa do Pará. Naturalmente, esses futuros deputados também teriam, à sua disposição, vários cargos comissionados. Mesmo a nível federal, também teríamos 3 novos senadores e um punhado de novos deputados federais, que ocupariam ainda mais cadeiras no Congresso Nacional. Além desse ponto, não pode ser esquecido também o considerável detalhe de que grande parte dos estados brasileiros só se sustentam graças a repasses oriundos da União. Em outras palavras, o governo federal tira impostos dos estados mais ricos para repassá-los aos mais pobres, a tal função distributiva do governo, de acordo com a definição clássica do estado. O Pará se encontra atualmente nessa situação, o que sugere que também o possível estado de Tapajós seria deficitário. Em outras palavras, todos os brasileiros teriam que sustentar mais essa subdivisão administrativa. Contudo, é possível levantar 2 pontos favoráveis à divisão do estado do Pará e que não passam por esses critérios políticos e burocráticos. O primeiro deles diz respeito ao fato de que quanto menos centralizado é um governo, menos autoritário e alheio à vontade popular ele tende a ser. Ao se transformar um estado de grande área territorial em 2 estados menores, isso significaria uma dissipação do poder do governo estadual, que agora iria se dividir em 2 unidades menores, que, por consequência, poderiam ser cobradas com mais afinco pela população, que agora estaria mais próxima, inclusive geograficamente, dos políticos que a governam. Um segundo ponto, um pouco mais abstrato, diz respeito ao direito de autodeterminação dos povos. De acordo com esse posicionamento, a criação de um novo estado não depende dos possíveis resultados econômicos que se possa obter com essa medida, mas sim da decisão exclusiva das pessoas que lá residem. De fato, uma crítica que é feita ao já citado plebiscito de 2011 é o fato de que a maior parte dos votos contrários à criação de 2 novos estados no território atual do Pará vieram da capital do estado e de seus arredores, enquanto que a maioria da população das regiões que viriam a compor os novos estados votou majoritariamente pela divisão. Em outras palavras, a vontade dos moradores daquelas regiões foi ignorada em 2011. Tais pontos, embora possam ter a aparência de sólidos argumentos, acabam por esbarrar, na verdade, em alguns problemas, incorrendo em verdadeiras incoerências. O primeiro deles se assemelha àquela ideia de que a criação de novos municípios seria mais benéfica para o país, o que não é necessariamente verdade. Afinal, como já dissemos, os governos estaduais possuem pouca autonomia para tomar decisões que teriam impacto significativo na vida da população. E aquela história toda de que o povo consegue pressionar os políticos para obter melhorias de vida, bem, todo libertário sabe que isso não passa de conversa para boi dormir. Quanto à questão da autodeterminação dos povos, precisamos aceitar o óbvio. Essa carta só é utilizada pelos políticos quando ela atende a seus próprios interesses. Afinal de contas, se, ao invés de votar pela separação do Pará, o povo de Tapajós votasse por simplesmente se separar do Brasil e constituir um novo país, sua vontade soberana seria respeitada? Ou o Congresso Nacional simplesmente iria rir do plebiscito informal, podendo eventualmente punir seus organizadores? Além disso, por que apenas a questão paraense tem sido levada em conta? Será que nenhum outro estado brasileiro possui uma população insatisfeita que gostaria de se ver livre do governo de sua capital? O que explica essa fixação política com a divisão do Pará é apenas um interesse político das lideranças envolvidas, que certamente já fazem contas com os rios de dinheiro federal que serão despejados para cobrir o rombo fiscal desse futuro estado.
Pode-se perceber até aqui que não há uma solução viável para a questão da autodeterminação do povo de uma região que passe pela ação estatal. A única solução possível é, de fato, a solução libertária, que se baseia exclusivamente na questão da propriedade privada. Critérios como fronteiras, divisas e limites são totalmente arbitrários e estão sujeitos exclusivamente aos sabores políticos, sendo modificados a total revelia do povo que vive naquela região. A ética da propriedade privada é a única forma possível de se definir os limites geográficos, porque se baseia nos limites naturais da propriedade dos indivíduos. Cada um é dono daquele pedaço de terra que é devidamente utilizado, delimitado e defendido, e a vontade de outros indivíduos não pode prevalecer ali em detrimento de sua própria vontade, ainda que essa vontade comum tenha sido decidida por meio de uma consulta popular. A propriedade privada é soberana e é apenas nela que reside a forma ética de se mediar conflitos entre indivíduos. Qualquer outra tentativa de se dividir territórios esbarrará sempre na questão ética. Afinal, no plebiscito de 2011, 1/3 da população paraense foi violada em sua vontade, sendo mantida sob a jurisdição de Belém, mesmo tendo preferido se separar daquela capital. Num possível novo plebiscito, um considerável percentual dos votantes também teria sua vontade ignorada, precisando se sujeitar à maior tragédia da democracia, a ditadura da maioria, que é resolver a questão do estado de Tapajós e de qualquer outro pedaço de terra que esteja sob disputa entre diferentes entes. Basta erradicar o Estado e suas fronteiras artificiais, permitindo aos indivíduos serem verdadeiramente livres dentro dos limites efetivos de sua propriedade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!